E aí galera, tudo tranquilo com vocês? Neste vídeo eu quero falar um pouco sobre os fundos imobiliários e como que é possível ficar rico com os fundos imobiliários. E bom, por que eu resolvi fazer esse vídeo aqui? Porque eu tô lendo este livro aqui, que é Por que os ricos cada vez ficam mais ricos. Tem várias explicações aqui dentro que não se enquadram no cenário brasileiro, porque é um livro escrito por um escritor norte-americano, mas o que eu achei fundamental e que serve muito aqui pra gente no Brasil é o conselho de só comprar ativos. E aqui ele usa muitos exemplos de ativos em imóveis. E como aqui no Brasil a gente tem os fundos imobiliários, que a gente pode estar comprando imóveis com cotas desses fundos imobiliários, eu resolvi fazer alguns cálculos aqui com vocês, se tratando destes fundos imobiliários, para assim você conseguir gerar uma renda passiva e gerar um patrimônio gigantesco a ponto de ficar rico. Então aqui o primeiro exemplo que eu peguei vai ser o HGLG11. A gente está vendo que o dividendo médio dele de 5 anos é 8,90. Então eu peguei aqui a calculadora de juros compostos e a gente vai botar a taxa de juros anual, porque lembrando, isso aqui é uma taxa de juros real. Já tem a correção da inflação, porque os imóveis vão repassar isso através dos aluguéis. E bom, agora a gente vai ver a cota do HGLG11. Então a gente vê que no momento está 155,55. Então aqui a gente vai botar o valor da cota. Esse exemplo aqui vai ser se a gente comprasse apenas uma cota por mês durante um ano. Aqui a gente não vai botar valor inicial. A gente já teria um montante de 2.000. Tá legal, a gente conseguiu comprar uma cota por mês. A gente juntou um valor já de quase de R$ 2.000. Só que em juros só foi R$ 74. Entretanto, a gente tem que considerar que isso aqui é um aumento do nosso patrimônio. A gente está aumentando o nosso patrimônio em R$ 75 praticamente. Mas agora vamos pegar um cenário um pouquinho melhor. Vou botar aqui por volta de R$ 310 investidos. Claro, e vale ressaltar que isso é uma simulação. O HGLG11 não vai ficar com cotação travada nisso aqui, sendo que em alguns meses a gente pode precisar colocar um valor maior para estar investindo. Mas aqui é uma simulação, então a gente chega em valores próximos, né? Porque ó, teve momentos que a gente teve que investir 165, se fosse ter investido no último ano, né? Então voltando aqui, agora mais ou menos você vai estar conseguindo comprar umas duas cotas e vamos colocar o prazo de um ano só para ver a diferença, né? Praticamente dobrou, o que faz sentido, nosso aporte foi o dobro e a parte de juros também foi o dobro. Mas agora entra uma questão bem interessante, que é a parte de anos. Se a gente coloca os juros compostos para agirem, a gente vai ver que começa uma mágica. Então, em 5 anos, a gente já tem um valor total de 23.000. A gente investiu todo mês apenas R$ 310, que para muitos, com certeza, é um valor considerado, que é difícil tirar de gastos, por exemplo, economizar esse valor para estar investindo. Mas com R$ 310, em 5 anos, você já juntou 23.000. Sendo que desse valor, 4.500 é só de juros. Tá vendo como é que a gente está gerando uma renda passiva, fazendo aumentar o nosso patrimônio comprando imóveis? Porque aqui a gente tem um fundo que é o HGLG11, onde ele tem vários imóveis. A gente até pode mostrar aqui. Eu vou usar o Fundos Explorer aqui para vocês verem. A gente vai ver quantos imóveis eles têm neste fundo aqui. Que é um de logística, né? E se a gente jogar aqui para baixo, a gente vai ter noção disso. São 24 ativos em 5 estados. Então, você está investindo em todos esses imóveis. Você tem cotas desses imóveis aqui. Isso que é muito interessante, né? Você realmente tem um prédio por trás, um galpão logístico nesse caso. Mas vamos continuar aqui com a simulação, porque agora começa a ficar interessante quando a gente dobra para 10 anos. Você manteve uma consistência de 10 anos, você já tem praticamente R$ 58.000. Tá, isso está crescendo, a gente vê que os juros já está chegando perto do valor total investido, e a gente até pode ter uma noção de quantas cotas a gente já tem do fundo imobiliário. Então aqui a gente pega o valor total, que vai ser de 58.000, e a gente divide pelo valor aproximado, claro, da cota aqui do HGLG11.
Aqui estava em torno de 155, mas a gente sabe que não vai se manter por muito tempo. Então vamos supor que o nosso preço médio está em torno de 160. A gente pega aqui para ter noção da quantidade de cotas. Então aproximadamente a gente vai ter 365 cotas. 365 com um dividendo médio pago de R$ 1,10 por mês, por cota, desculpe. A gente faz vezes 1,10. Mensalmente, a gente já tem R$ 401 todos os meses, porque a gente já tem um patrimônio acumulado de 58 mil. Então, se a gente colocar na realidade de comprar imóveis, tem muitos exemplos na internet de kitnets. Imagina você precisar comprar um terreno, pode estar em média de 100 mil, 300 mil, 400 mil, vai depender de onde é que você mora. Você vai desembolsar para construir isso, você pode ter um gasto de 200 a 300 mil no total, fora os impostos. Vamos supor que você consiga um aluguel de 0,6, 0,7, que geralmente é o que acontece. Você vai ter que investir um valor muito maior no imóvel para ter um retorno muito mais baixo. Quando nos fundos imobiliários você consegue com valor baixo, a gente consegue com R$ 310, com R$ 155 começar, muito menos, né? Você consegue gerar já uma renda média alta, uma renda passiva, né? Por quê? Porque os fundos imobiliários no momento não tem cobrança de imposto também e são mais acessíveis, né, do que um imóvel. Mas aqui vocês entenderam que se vocês aumentarem o aporte, eu vou só fazer uma conta, vamos supor que vocês querem comprar 5 cotas, aproximadamente R$ 800, então vamos colocar de valor mensal. Vocês vão ver que vai mudar totalmente aqui o cenário. Então, se você conseguisse por 10 anos investir R$ 800 mensais, você já teria R$ 150 mil de patrimônio, sendo que os juros estão crescendo. Conforme vai passar os anos, os juros vão aumentar. Em 20 anos já dobrou. Se você seguisse isso à risca, não tem como dar errado. Você vai ver que só tem que ter paciência. Com valores baixos tem que ter muita paciência. São 20 anos da tua vida, mas tu vai ter um patrimônio que vai estar gerando renda passiva. Imagina 505 mil. Você vai ter diversas cotas que cada cota vai estar pagando 1,10 ou vai estar pagando mais, porque o fundo imobiliário vai poder ter aumentado. A gente vê que conforme passa os anos ele aumenta a distribuição. Então tu vai ter um fluxo ali de caixa que vai muito nos princípios do que esse livro aqui fala. Até eu vou deixar o link desse livro aí na descrição, se você quer comprar, né, para adquirir. Só que tem que saber, né, que os cenários que ele comenta aqui no livro, nem todos se dão muito bem aqui no Brasil, né? Mas essa parte de comprar ativos para gerar renda passiva é muito real e por isso que eu gosto tanto de me aprofundar nisso e fazer simulações. Por exemplo, aqui comprando o dobro de cotas durante 20 anos, tu já teria o teu 1 milhão. Se tu começasse com um valor considerado já, vamos supor, de 10 mil em fundos imobiliários, já teria aqui um valor ainda mais alto. Tu comprou um fundo imobiliário que está mais descontado, tu tem uma carteira diversificada, que tem um exemplo bem legal, CPTS 11, por exemplo, ele está pagando 10,67 e ele está descontado. Então se tu comprou em momentos de baixa, momentos que estavam mais baratos, tu vai ter um dividendo maior. Então aqui com 10,67 a gente pode usar o mesmo caso, 10,67. Aqui só vai quebrar os valores porque ele está em 8,25. Vai ter comprado mais cotas com isso aqui, né? Tu vai ter um valor inicial ainda normal, mas tá vendo que vai aumentar teu patrimônio se tua taxa for maior, né, de juros. Então, no fim das contas, você precisa ter uma carteira diversificada. Comprando, por exemplo, o HGLG11, a gente já viu que a gente diversifica em 24 ativos. Você pode comprar um outro fundo que tenha mais 10 ativos. Pode comprar um de papel, que foi o exemplo do CPTS 11, que tem dívidas imobiliárias, mas tem que ser dívidas confiáveis. Tu tem que saber que não é qualquer fundo que tu pode estar investindo de papel, porque vai ter mais riscos em alguns, outros vão ter menos riscos. Mas no final das contas, se você tiver uma carteira diversificada, com taxas médias boas, que às vezes tu consegue comprar um fundo que está pagando 12, outro que está pagando 10, outro que está pagando 12,5, em momentos bons, vai ter um aumento, né? E no fim das contas, quando vai passando os anos, tu vai ficando mais rico. Aqui, ó, tipo, tava em 20 anos, taxa de juros em 11, 1.300, 1.300. Passou um ano,
teve um acréscimo de 200 mil praticamente. Passou 2 anos, teve um acréscimo de mais 200 mil, cara. Os juros começam a agir de uma forma impressionante. Então, juros compostos realmente é a oitava maravilha do mundo. E isso é espetacular. Então, se você gostou dessa lógica, dessa amostra em cima de imóveis, porque os fundos imobiliários são cotas de imóveis, deixe seu like aqui embaixo. Se for alguma dúvida no que eu mostrei aqui, no que eu expliquei, deixe aí nos comentários que eu vou tentar responder o mais rápido possível. E é isso então, forte abraço e se vemos no próximo vídeo.